O trabalho agora, ele se transformou em um caminho de redenção do homem. O trabalho, repito, ele se transformou em um caminho de redenção do homem e da mulher. Depois a gente poderia até falar sobre isso, a gente pode marcar um bate-papo só para falar sobre a missão da mulher, tá bom? Mas hoje a gente vai se deter só nisso. O trabalho, ele se tornou um ato redentor para que o homem trabalhasse sobre ele, combatendo também as más inclinações, de forma especial na sua relação com os bens, com o dinheiro. Eu quero que vocês guardem bem essa informação, tá bom? A gente vai precisar dela. O trabalho agora se transformou em um caminho de redenção para a humanidade, porque através dele o homem iria combater e desenvolver as virtudes que são contrárias às nossas más inclinações. Tá bom? Guarda aí essa informação que a gente vai precisar dela. Depois disso, depois que o ser humano ele foi ali imaculado pelo pecado, o pecado entrou, né? Nós temos 3 tendências, 3P, que são as nossas concupiscências, que além, mesmo que nós sejamos batizados, continua em nós essas 3 concupiscências, o prazer, o poder e o possuir, os 3P, tá bom? Isso aqui que eu tô falando para vocês também é a doutrina da igreja, o catecismo da igreja. Então, nós temos uma tendência natural que nós vamos combater até o fim da nossa vida, que é nós queremos ter poder, nós queremos o prazer e nós queremos o possuir. Eu não estou dizendo que essas coisas em si mesma, não, essas coisas por elas mesmas, o possuir pelo possuir, o poder pelo poder e o prazer pelo prazer, não é bom, não nos faz bem. E a gente pode olhar para os homens e para a humanidade e ver isso de uma forma muito clara. Eu não preciso dar muitos exemplos aqui para vocês, né? Por exemplo, vocês conhecem pessoas que possuem muitos bens e mesmo assim são infelizes? Conhecem, não conhecem? Ou só eu conheço? Acho que vocês também conhecem. Tem pessoas que têm o prazer pelo prazer e sempre o prazer, mas que não são felizes, não são inteiras e têm muito poder, mas também não são. Então, a partir desses 3P, poder, prazer e possuir, nós precisamos, à medida que nós vamos nos relacionando com os nossos bens, eu vou me referir aos bens porque a gente está falando sobre esse assunto, tá bom? Ao se relacionar com os nossos bens, nós necessitamos das virtudes. Alice, o que é virtude? Gente, eu vou colocar em palavras muito simples aqui para vocês, tá bom? Virtude é uma coisa que todo batizado ele é chamado a desenvolver, porque é um hábito e ao mesmo tempo uma graça, que combate diretamente em nós os nossos pecados, de forma especial essas concupiscências, os pecados capitais, tá bom? Eu vou falar aqui das 4 virtudes cardeais. Tem as teologais, mas eu vou falar das cardeais. As teologais, elas se referem diretamente a Deus. As cardeais são pontos de norte que nos norteiam nas nossas relações. Nós vamos falar aqui, gente, deixa eu colocar logo no outro slide aqui. Ó, o trabalho, ele é redentor, ele é missão. E as 4 virtudes quais são, Alice? Prudência, temperança, justiça e fortaleza. Para que a gente consiga se relacionar muito bem com os bens e com os outros e com a criação, nós precisamos muito de prudência, que é o ato de julgar, de tomar tempo para julgar, para escolher, para saber se aquilo realmente é bom. A temperança, para ter um justo equilíbrio daquilo que nos faz bem. E a justiça, que é dar a Deus o que é de Deus e aos homens que é dos homens. E a fortaleza, que é aquilo que nos faz, em palavras simples, fortes para escolher o bem. Não aquilo que nós queremos pelo prazer somente, mas ser forte para escolher o bem. Tranquilo?
É importante que vocês me acompanhem nessa linha de raciocínio, porque a gente vai combinar nessa linha de raciocínio aqui, lá o finalzinho, tá bom? Mas nós, para combater a concupiscência que há dentro de nós, os 3P, nós vamos precisar das virtudes. Tanto das virtudes teologais, que é a esperança, a fé, a caridade, como também nós vamos precisar muito das virtudes cardeais, que é que eu vou falar aqui com vocês, que é a prudência, a temperança, a justiça e a fortaleza, tá bom? Tá dando para vocês acompanharem? Falem aqui para mim no chat. Isso é muito importante, gente. Quando a gente não tá vendo aqui as pessoas, esse contato aqui no chat é muito importante. Falem para mim se tá dando para vocês entenderem, compreenderem, se vocês já tinham ouvido falar sobre isso ou não. O que vocês estão compreendendo, se faz sentido, né, também para vocês, tá bom? As virtudes teologais é a fé, a esperança e a caridade, tá bom? Que se refere diretamente a Deus, né? E as virtudes cardeais é o nosso relacionamento com os bens, com a criação, com as criaturas, que nós somos chamados, tá bom? Pronto. Eu repeti. Ótimo, que vocês estão entendendo. Se não estiverem entendendo nada, vocês falem também. Se eu estiver falando rápido, alguma coisa que vocês não entendem, pode dizer, tá bom? E agora nós vamos falar, depois de ter dado um pouco aqui desse panorama, né, da criação, da finalidade. Eu fiz alguns posts ao longo dessa semana que foi dando algumas pinceladas. Quem acompanhou meus posts vai entender no Instagram, vai compreender o que eu tô falando. Lá no princípio, quando Deus criou, Ele criou o homem e a mulher depois de Ele ter feito toda a criação. E Ele disse que o homem e a mulher era chamado a dominar todas as coisas. Então, nós somos superiores e nós somos chamados a dominar os nossos bens, a submeter os nossos bens a nós. Se acontecer o contrário, nós seremos escravos. É aí onde entra o nosso caminho de santidade, né? Que é todas as coisas estarem submetidas a nós e não o contrário, tá bom? Eu queria até falar uma coisinha pra vocês, que muitas vezes a gente não ouve assim, mas uma vez eu ouvi isso e isso me acendeu assim a cabeça. Nós temos uma dignidade quanto seres humanos, uma dignidade superior até a dos anjos. Nós, enquanto homens, somos superiores, inclusive aos anjos. Porque Deus, Ele quis escolher que nós fôssemos assim, né? A sua imagem e a sua semelhança. Por isso, dentro de nós, comporta um valor muito alto. Nós, em nenhuma hipótese, somos chamados a ser escravo das coisas ou das coisas em si, dos bens. Nós somos chamados a submeter todos os bens ao nosso domínio, tá bom? Vamos continuar aqui. Falando sobre o dinheiro, eu queria que vocês agora sejam muito sinceros. Ainda com o caderno e o papel na mão de vocês, eu vou pedir que vocês escrevam o que o dinheiro significa para você. O que ele representa na sua vida, na sua família, o que ele significa para você. Tá bom? Eu vou dar aí 2 minutinhos para vocês escreverem o que isso significa aí, tá bom? Para vocês. Esse exercício é importante, muito importante.